Convidamos o ilustríssimo senhor capitão de Maringuerra, fuzileiro naval, Paulo Roberto Ribeiro da Silva, para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria dizer que estou extremamente honrado pelo convite de fazer essa palestra, principalmente nesse templo santo da nossa Marinha, que é o Clube Naval. A nossa palestra, então, ela é um compromisso com a moral e a ética virtuosa. Não se assustem com o tamanho do sumário. O sumário é longo, mas nós vamos aprofundar com a profundidade de um pires, Ou seja, não vamos nos aprofundar muito nas temáticas que compõem o sumário. Eu poderia sintetizar o sumário em dois tópicos: Gênesis e Apocalipse. Nós vamos começar no princípio de tudo e terminar no final dos tempos, ou no hoje. O tema liderança e ética é um tema extremamente instigante por dois motivos. Porque ele transita entre a obviedade, o óbvio, e a complexidade. Todos nós achamos ou entendemos que sabemos o que é ética e o que é liderança. O que, de certa forma, é correto. Mas, ao mesmo tempo, se nós formos estudar a fundo os temas, nós veremos que pouco sabemos, Só para ter uma ideia, o general Patton, em dando uma entrevista a um jornalista logo após a Segunda Guerra, ele foi instigado a responder o que era a liderança para ele. E o general Patton disse: eu creio que sou reconhecido como um líder. Eu tento praticar a liderança, mas eu não sei explicar o que é liderança. Eu acho que ele plagiou Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho, no livro 11, que ele fala sobre o tempo. Santo Agostinho, no livro 11, diz: eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam, eu já não sei mais o que é o tempo. A mesma coisa é liderança e a mesma coisa é ética. Esses conceitos, nós entendemos ele, mas não conseguimos traduzir em palavras. É difícil a gente dizer em palavras o que é o amor, o que é o ódio, o que é ética e o que é liderança. Se a gente for em qualquer livraria, a gente vai encontrar ao infinito livros sobre liderança e sobre ética. O que não falta é pessoas falando sobre o tema. Pessoas que não têm, talvez, nem história para falar sobre isso. O mesmo acontece com relação à liderança. A cada dia surge um novo estilo de liderança, que nada mais é do que mais do mesmo. A nossa palestra, então, ela vai constar de um sobrevoo sobre o comportamento humano. Se vocês notarem, me permite a intimidade de chamar de vocês, a centralidade da ética e da liderança está no ser humano. O ser humano é o core, o coração duro do problema. Então, se a gente entender ou buscar entender o comportamento humano, o ser humano, a gente começa a entender o que é ética e o que é liderança, ou ao menos se aproximar um pouco do entendimento sobre isso. Como compreender, então, a natureza humana? Indo às origens do ser humano. Mas como ir às origens? Aonde nessa origem? Na ciência e na religião? Eu vou convidar o senhor e a gente dar um passeio na mitologia grega, bem rápido, para não perder muito tempo, mas só para termos uma noção, e é uma noção legal, bacana, e eu falo isso com os aspirantes nas aulas de ética. Platão já dizia isso. A razão seria incapaz de encontrar uma direção sozinha para continuar na sua caminhada. Assim, há uma necessidade de se projetar sob a tradição mítica da humanidade para que venha a se renovar e voltar a indagar com toda a força sobre o começo de tudo. Vamos à teogonia de Hesíodo. Teogonia significa tel, Deus,
gonia, nascimento. Né? Rápido. No início, segundo a sociedade grega daquela época, só existia um Deus, o Deus Caos. O Deus Caos significava o vazio, o nada, a queda sem fim. Após a existência de Caos, surgiram mais 3 deuses: Gaia, terra; Eros, força vital; e Tártaro, escuridão. Eu vou falar surgiu porque Deus não nasce nem Deus morre. Deus existe, Deus é. Né? Tanto que Jesus Cristo, quando questionado, quem és tu? Eu sou. Eu sou. Então, depois desses 3 deuses, Gaia era a terra, Tártaro era a escuridão e Eros era a força vital. Surgiu um 4º deus chamado Urano. Esses deuses iniciais não tinham formato humano, né? Não eram personificados como ser humano. Urano era uma membrana que cobria Gaia. O cobrir Gaia é no sentido sexual que eu estou falando, tá? Então, segundo os gregos, o Urano era insaciável e cobria Gaia de forma intensa e interminável. E Gaia, evidentemente, gerava deuses sem fim. Isso deixava a Gaia extremamente desconfortável. Então Gaia resolveu pedir ajuda de um de seus filhos para interromper essa sequência interminável e insaciável de Urano. Esse filho, que não é mencionado, ele castra Urano, e Urano então se descola de Gaia, indo virar o céu e criando um espaço entre a Terra e o céu, e gerando então Cronos, que é o tempo. Então vejam, senhores, na mitologia grega já há correlação de espaço e tempo que Einstein vai revisitar já no início do século XX. Cronos, então, passou a dominar o pedaço. Só que Cronos tinha também um grande defeito. Cronos comia os seus filhos, comia no sentido de engolir, de mastigar os seus filhos. E Gaia, novamente, ficou com problemas. Então, ela resolveu esconder um dos filhos, que é Zeus, e instruiu Zeus a destruir Cronos e estabelecer a harmonia no cosmos. O que aconteceu? Zeus, então, destrói Cronos, destrói, entre aspas, porque Cronos não morre, que é Deus. Ou seja, vai para uma reserva e Zeus, então, estabelece a harmonia. Só que a harmonia é extremamente maçante, ainda mais para Deus, que nunca morre. Então, tudo era normal, tudo era rotineiro, tudo era igual, e Zeus, então, resolveu criar mortais. Pediu ajuda a 2 deuses, Prometeu e Epimeteu, que eram 2 irmãos. Falou, vocês 2 criem mortais. Então, Epimeteu, que era um deus que pensava depois, tanto que o nome Epimeteu, a etimologia, gerou epílogo, e Prometeu era o deus que pensava antes, que gerou prólogo. Mas no início da faina de fazer mortais, Epimeteu, o que pensa depois, pediu a Prometeu, deixa que eu crio os mortais. E você depois faz uma checagem de pedal. Verifica. Prometeu falou, ô Epimeteu, toma cuidado, hein, cara. Vai leve. E o Epimeteu, então, começou a fazer os animais. Pegou uma cesta de atributos e começou a botar. Um animal com pelo, por causa do frio. Outro animal grande, para evitar o predador. Outro pequeno, mas que corria muito. Um peçonha. Outro que se camuflava. E depois de um certo tempo, ele viu que ele foi a Prometeu e falou, Prometeu, eu acho que eu cometi uma mancada. Eu gastei todos os atributos nos animais. Os animais estão perfeitos. Eles sabem viver. Eles têm tudo dentro deles para viver. Mas o homem não tem nada, não tem mais nada para dar para o homem. Prometeu, então, desesperado, já que tinha que dar o pronto a Zeus, foi no palácio de Atena, que é a deusa da sabedoria, e roubou a astúcia e deu para o homem. Começou, então, a história assim. Nós, seres humanos, somos muito vazios. Nós temos dentro de nós, segundo a mitologia grega, somente a astúcia. Diferentemente do gato, do rinoceronte, do papagaio e da girafa, que tem tudo dentro de si para viver como papagaio, como girafa, como tartaruga, etc. Essa história mitológica, ela vai ser revisitada por Rousseau na Idade Moderna.
Discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Rousseau resgata essa história e ele conta o seguinte, ele faz a analogia com o gato. E Rousseau diz o seguinte: se botar um gato dentro de uma sala com alpiste, o gato morre, mas não come alpiste. Ele não arrisca, ele não inova. Ele foi feito para ser gato, com tudo que ele precisa para ser gato dentro dele. Ele não busca nada diferente. Agora, se botar o homem nessa sala com o gato e com o alpiste, o homem comerá o alpiste e o gato. Isso quer dizer o seguinte: o homem, ele excede a sua natureza, porque a vida do homem é complexa demais e a natureza do homem é pobre demais. Quem falou isso foi Merleau-Ponty. Então, o comportamento humano, ele é razão, emoção dentro de uma situação e um DX, um pouquinho só de instinto, tá? Porque Epimeteu cometeu aquela mancada de não deixar nada para o homem. O animal, por sua vez, ele só tem instinto. Rousseau ainda fala: não nascemos prontos, somos apenas um projeto em contínuo processo que exige uma vida para começar a se concretizar. Por isso que a gente busca estudar, busca aprender, busca se educar. Tem uma frase aqui que eu não consigo decorar de maneira nenhuma, mas que eu acho interessante a gente ver. É de Clóvis de Barros Filho, professor da Unicamp. Ele diz: para o homem a indeterminação instintiva é suplantada pela deliberação intelectiva. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: o homem, por ter a astúcia, ele é capaz de correr atrás daquilo que falta para ele. Locke dizia: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Todos esses que eu estou mostrando aqui, eles são empiristas, tá? Quem gosta de filosofia, isso é corrente empirista. A grande diferença entre os animais irracionais e nós, que nos supomos racionais, é a perfectibilidade, a busca da perfeição, que é inalcançável, mas a gente tem que correr atrás, e a liberdade. Nós somos feitos para ser livre, né? Podemos até não ser dentro de contextos sociais específicos. Ao ver essa imagem, a gente tem dúvidas sobre o que eu falei antes, né? Se um ET chegasse aqui agora e visse essa imagem, ele diria que aquele cachorro era o racional e o homem era o irracional. Isso tudo vai nos levar a analisar o hoje, né? Então, o que é a ética, segundo Rousseau? A ética não é valor. A ética é a escolha de modos de se comportar baseada em valores. Tanto ética não é valor, porque tem ética do bem e tem ética do mal. É somente uma escolha baseada em valores, que podem ser valores positivos ou valores negativos. Qual a essencialidade da ética? O que é fundamental para a ética? A liberdade e a responsabilidade. Por que eu não posso, se eu estiver andando numa floresta, uma jararaca me picar, eu não posso dizer que ela foi antiética? Porque ela não tem liberdade, ela é escrava do instinto dela, ela só sabe fazer aquilo que tinha que fazer. Agora, se eu estiver na rua e for agredido aqui na Avenida Central, saudosa Avenida Central, né, Rio Branco, se eu levar um tapa na cara de um transeunte qualquer, eu posso dizer que foi antiético, porque ele poderia não ter dado o tapa. Essa é a nossa rosa das virtudes. Onde está a ética na rosa das virtudes? Não tem ética na rosa das virtudes, porque ética não é virtude. E eu estou cansado de entrar em estabelecimentos, instituições, está lá nossos valores. Ética. Não, ética não é valor. Ética é escolha baseada em valores. O ato ético, então, pressupõe a escolha de um comportamento que permite a melhor maneira de viver ou de conviver. Ética, então, pressupõe a falta. Que falta é essa? Aquele vazio que Epimeteu deu mancada, deixou a gente vazio. Então, ética é a busca das coisas para completar. Então, tem ética ruim e tem ética boa.
Uma coisa que eu deixei passar, mas agora eu vou resgatar, não, mas vou esperar mais um pouquinho, a gente vai falar isso primeiro. A partir de agora, da nossa apresentação, quando eu falar ética, eu estou me referindo à ética virtuosa, ok? Para não ficar falando o tempo todo de ética virtuosa. Porque nos jornais, quando falam em ética, normalmente, eles falam se referindo à ética virtuosa. Tanto que o consenso geral é entender que ética já é um valor, é uma virtude. Então, a ética e moral, que é uma grande discussão, o que é ética, o que é moral, tem corrente que acha que ética e moral é a mesma coisa, outra acha que ética está acima, a moral está abaixo, vice-versa. Para não ter muita discussão, isso não é verdade o que eu vou falar, é um entendimento. Ética tem a ver, é como se fosse em relação ao direito e a moral em relação às leis. Ou seja, a ética é a filosofia da moral. A ética não está preocupada em dizer o que é certo e o que é errado. Ela vai analisar o porquê que aquilo é certo ou o porquê que aquela sociedade entende aquilo como errado. A escravidão, por exemplo. A ética não vai analisar se está certo ou errado a escravidão. Ela vai dizer por que naquele determinado espaço, naquela época, existia escravidão. Então, nós estamos estudando, eu falei que nós temos que estudar a natureza humana para entender o que é ética e o que é liderança, né? Para começar a compreender a violência, que é uma característica do ser humano, não podemos abrir mão disso, é preciso compreender a natureza humana. Então, eu vou substituir ali, para compreender o comportamento humano, é preciso compreender a natureza humana. A natureza humana, me perdoem os otimistas, mas Freud diz isso. Há que se considerar a existência de uma força violenta, constituinte de qualquer ser humano, desde sua mais tenra infância, cuja oportunidade de satisfação poderá estar esperando por ele numa simples brincadeira de criança ou no mais sangrento e repugnante campo de batalha. Ou seja, dentro de nós, segundo Freud, existe uma semente que, se regada, ela germina. Mas existe a semente. Aí você vai no cristianismo e diz que é o pecado, né? É o pecado original. Cada religião, cada fé entende de uma forma. Esse velho índio disse o seguinte, eu não descobri o nome desse índio. Dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é o vencedor, eu respondo o que eu alimento. Então nós temos dentro de nós o mal e o bem. Você então controle-se e faça com que você alimente só o que te interesse. Não existe, Kant dizia isso, formando em cima de Freud, não existe bondade natural. Por natureza somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazer, pelos quais matamos, mentimos e roubamos. Portanto, precisamos do dever para nos tornarmos seres morais. Precisamos do bailéu, do RDM, da sanção, para quem não é de marinha e não sabe o que é RDM. Benjamin Ferenc foi promotor-chefe do julgamento de Nuremberg. Ele participou, então, do julgamento dos grandes chefes lá nazistas. Ele disse o seguinte, havia cerca de 3.000 nazistas a serem julgados em Nuremberg. Entretanto, decidimos julgar apenas 6. Representando o grupo, eram os líderes, os de melhor formação, todos generais SS com pós-doutorado. Significa o seguinte, você que é formado em cálculo, me perdoe, Miriam, você que é formado em ciência, em tecnologia, isso não exime você de fazer besteira. Tá? Isso não é carta branca, isso não te imuniza de fazer violência. O Estado, então, vindo para o nosso lado, militares, o Estado é o que monopoliza a violência. Né? O Estado é o dono da violência. E ele pode delegar essa violência a determinados setores da sociedade. No nosso caso, nós temos uma parte, ele delega para a gente uma parte dessa violência. Mas ele não delega assim, pode fazer o que quer, taca fogo, mata, arrebenta. Não, ele fala, você pode usar da violência em determinados contextos. Cabe ao militar, então, que está com essa faca e o queijo na mão, se auto-policiar. Então, como manipular dentro dos limites razoáveis, sem por ela ser contaminado? Será que existe uma forma de imunizar as pessoas para se manterem protegidas da imensa gama de fatores que concorrem na sua gênese?
Aí vai entrar a ética. É onde entra a ética. A ética é aquele censor. A ética é aquela pessoa que fica falando no nosso ouvido: olha, você está errado. Olha, você não faz isso. Essa frase é extremamente instigante. Ele diz o seguinte: tem o instinto de vida, que é Eros, nós vimos lá na mitologia grega, e o instinto de morte, que é Thanatos, né? Ou Thanatos. No íntimo de cada pessoa existe uma luta permanente, dentro de nós, né? Uma luta travada em um sótão trancado e escuro entre um macaco tarado e homicida, que é o id, é o instinto, e uma puritana solteira, que é o superego, são as leis, as normas, né? Sob a arbitragem sua, o time do contador. O Estado, nós vimos agora no slide anterior, te delega violência. Então diz, você pode matar em alguns contextos. O macaco tarado e homicida que está dentro de você, que é o teu instinto, fala, mata mesmo, arrebenta. O teu ego, então, é a última linha de defesa. É o último bastião que pode segurar essa derrocada. É ali que está a ética. É ali que a ética tem que ser plantada. Se não existe ética ali, acabou. Acabou. Começou a selvageria. Nietzsche dizia isso. E Nietzsche que era ateu, hein? Ao combater uma monstruosidade, temos de ter cuidado para não nos tornarmos monstros. Isso, dentro de uma certa medida, é facilmente aplicável nas polícias do Rio de Janeiro, né? Não que eles sejam pessoas ruins, mas o lidar com a violência, né, contamina. E Nietzsche diz mais, ao olhar para o abismo olha para você. E a pior das violências é você não querer enxergar e se omitir. Então a omissão, ao fechar os olhos para a violência, a potencializa, tornando-se, portanto, uma das piores formas de violência. E nós, militares, não abrimos mão. A omissão é pênalti. Nós, então, sabemos quem somos, ao menos fizemos um esboço de quem somos, não vamos nos relacionar nos grupos, nas sociedades. Aí começa o grande problema, que você já tem problemas individualmente e você vai se relacionar com pessoas que também têm problemas. Então vai gerar mais problemas. Então o relacionamento humano é uma fonte inesgotável de problema. Qual é a solução para a besteira e a incompetência que Epimeteu cometeu lá no início da nossa apresentação? A educação. É preencher o vazio deixado por Epimeteu, preenchendo com coisas valorosas, virtuosas. Ok? Entretanto, se você preencher com besteira, você vai se desvirtuar. É o que está acontecendo com as nossas escolas hoje em dia. Estão plantando na cabeça das crianças heresias, loucuras, e essas crianças vão se tornar adultos deformados. Rousseau dizia o seguinte: se o indivíduo está deformado, a sociedade se deforma. Que a gente sabe. Tanto que Rousseau escreveu 2 livros famosos, né? O Emílio, ou da Educação, abordando a educação privada, individual, e o contrato social se relacionando com o coletivo. O ser humano, então, ele busca o outro, ele precisa de se afiliar, precisa interagir. Há uma necessidade do ser humano, porque ele precisa se reproduzir, apesar que hoje em dia o negócio está esquisito, né? Ele precisa se reproduzir, ele precisa buscar um macho, buscar a fêmea buscar um macho, né? E ele precisa também ter pessoas para ter lazer, para trocar ideias, para se comparar. Mas na hora que ele se junta, ele precisa de alguém do grupo que dê sentido cobrir. Alguém que chega e fala, olha, pessoal, forma por 3 a minha retaguarda, sou eu que mando, vamos para ali, vamos para cá. Mostra onde é o norte. Então, liderança, ela não está obrigatoriamente ligada a ações virtuosas, porque nós estamos vendo uma série de líderes, aí nos jornais são todos líderes, porque eles conseguiram arrebanhar pessoas para segui-los. E quais foram os valores que eles se basearam para isso? Não são os nossos valores. Agora, existe a liderança ética. Essa, sim, é pautada, né, é referenciada a valores virtuosos.
A nossa liderança, a liderança militar, ela é ética. Tá? Nós não somos deuses, nós não viemos de Marte, né? Nós viemos aqui, da Rio Branco, desse pessoal que está passando agora ali. Né? Eu vim de Bangu, minha mãe era lavadeira, meu pai era ferreiro, e assim deve acontecer a exaustão com todos nós aqui. Né? Mas nós temos dentro de nós valores cultuados que são parâmetros de avaliação de comportamentos. Quando você vai decidir se comportar, você vai na solução padrão dos valores e compara. Está batendo? Tá, faz. Não está batendo? Não faz. E quando se faz, a foice amolada vem. Ou seja, nós não compactuamos com corrupção, desleixo, incompetência. Qual é a dificuldade no exercício da liderança? É essa. É até quando apertar sem espanar a rosca? Em caso, eu estou falando em termos de marinha. Né? Até quando você exigir sem matar o liderado, ou sem levar o liderado a uma situação de exaustão? Né? Seja a liderança militar ou qualquer tipo de liderança. Isso vale para qualquer tipo de liderança. Né? O nosso EMA 137, que é a doutrina de liderança da Marinha, aprovada em 2004, já sofreu revisão, ela diz que o que é liderança? Que Patton não conseguiu responder. Né? É o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão. Né? No caso, o cumprimento da missão da Marinha. Nós estamos falando na liderança militar naval. O EMA 137 também fala isso. Olha o importante, o processo de influenciação de um grupo, que é a essência da liderança, está profundamente ligado a valores éticos e morais, que devem ser transmitidos e praticados pelo líder. Por isso nós, e eu falo isso com os aspirantes, quando você chegar a bordo, você é o dono dessa bola. É você que vai dar cadência. Esse professor Gregory Mann, ele esteve na escola naval, eu encontrei um papiro numa gaveta, um papel, que não tem data. Eu sei que são várias décadas atrás. Talvez tenha alguém aqui que tenha vivenciado essa visita. Né? Ele disse o seguinte: liderança deveria ser a única matéria de interesse para o pessoal da Marinha. Os demais assuntos lecionados nas instituições de ensino naval nada mais são que apêndices, compondo o organismo do tipo de liderança desejada para todos os níveis e etapas da carreira. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas há de convir que isso é uma verdade, né? Vamos para a escola naval. Vamos dar um sobrevoo na escola naval. Como é que nós ensinamos liderança na escola naval? Né? Primeiro ano, a gente tem uma matéria chamada História do Pensamento Humano. Né? Então, o aluno é apresentado a filósofos, Aristóteles, Sócrates, né? Platão, e vem até o hoje. No segundo ano, psicologia. Né? No terceiro ano, aí é liderança propriamente dito. Eu sou um dos instrutores de liderança. E no quarto ano, ética militar, que eu também sou instrutor. Eu sou coordenador da LID e de ETM e instrutor de LID e ETM. E tenho agora uma nova, podemos dizer, disciplina, chamada Prática de Liderança, que começou efetivamente, vai começar efetivamente, podemos dizer agora, cujo responsável está aqui entre nós, comandante José, cadê ele? Ok? Ela vai atuar em todos os anos e vai, junto com o setor CONCA e o setor SE, vai trabalhar as práticas, as vivências de liderança, né? Criando situações, né? Dilemas para o aluno resolver. Eu fiz a ousadia de criar essa rosa das virtudes do mal. Né? Eu falei, existe a rosa das virtudes nossa, da Marinha, do bem, mas deve existir, evidentemente, a antípoda dela, né? A do mal. Então eu falei, essa é a que está aí fora. Tá? Evidentemente, eu não estou querendo dizer que aqui é o céu, lá fora é o inferno, não é isso. Aqui nós estamos buscando o céu. Deve ter alguém buscando o céu lá fora também. Eu não sei, eu sei que nós estamos. Né? Como então enfrentar esse problema? Como enfrentar esses desafios? Né? Essa é a nossa rosa das virtudes. Aí você fala assim, mas comandante, o senhor está querendo mostrar que sabe inglês, botou tudo em inglês, o senhor está querendo aparecer? Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós ultimamente, nos últimos 6 anos talvez, recebemos 2 visitas de comissões estrangeiras. Uma, a comandante Érica está aqui, ela é testemunha,
uma comissão inglesa e uma comissão canadense o ano passado. Queria saber como nós estamos ensinando liderança e ética. Eu fiquei até curioso, eu perguntei, mas por quê? Por que vocês querem saber? O que trouxe vocês aqui? Né? Não, nós escolhemos o Chile e o Brasil para visitar. Mas por quê? Não, porque vocês agora são protagonistas no hemisfério e nós estamos interessados em saber. Né? Aí ele me fez uma pergunta, o canadense, que me deixou de queixo caído. Ele falou, comandante, o senhor podia me explicar como é que o senhor faz um militar branco segurar uma criança negra no colo? Eu falei, eu não faço nada. Evidentemente pode ter um louco, um desvairado que precisa aprender isso. Mas a sociedade brasileira não precisa aprender isso. Está todo mundo junto e misturado. Olha esse auditório. Né? Esse auditório aqui é café com leite. Basta ir na escola naval, na formatura do Pátio Saldanha, não tem 20% de negro, não, tem 30 ou 40. Tá todo mundo, não precisa. A sociedade brasileira, né? Não estou dizendo a elitizada, a sociedade brasileira média, ela não tem esse problema. Evidentemente, existe pontos fora da curva. Né? Então, a liderança nossa é baseada na rosa das virtudes. Aristóteles fala isso. E nós utilizamos, basicamente, a ética aristotélica na escola naval. Né? Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Então, é o hábito de fazer coisas boas. Se você vive com pessoas boas, exemplares, há uma grande tendência de você replicar esse comportamento. O nosso pai, nossa mãe falava, ó, quem se mistura com os porcos, farelos come. É mais ou menos isso que Aristóteles está falando. Platão vai falar a mesma coisa. Um animalzinho humano, que somos nós, não terá logo de cara reações certas. Ele deve ser treinado para sentir prazer, agrado, repulsa e ódio em relação às coisas que realmente são prazerosas, agradáveis, repulsivas e odiáveis. Ninguém nasce odiando ninguém. Eu creio que Mandela falou isso, ou Martin Luther King, replicando exatamente Platão. Ele falou, ninguém nasce racista. A pessoa se torna racista por aprendizagem. Né? Esse é o banner desse programa novo que o comandante José está iniciando agora na Escola Naval, de Semana das Virtudes. Enfatizando mais uma vez a nossa preocupação em plantar na cabeça dos nossos futuros oficiais esse tipo de comportamento, ainda mais nesse ambiente contaminado que nós estamos vivendo hoje em dia. Hannah Arendt, quase todos devem conhecer, né? Uma judia alemã, que era amante de Heidegger, um nazista. Ela viveu uma vida extremamente complexa, porque ela era judia, alemã, e esposa de um nazista, filósofo Heidegger. Mas o Heidegger safou ela, tirou ela da Alemanha antes que pegassem ela. Ou seja, o amor prevaleceu ao racismo. Né? E a Hannah Arendt, ela diz, o que faz o homem cometer loucuras é não pensar. Né? Ela diz que, ela mostra, eu peguei esse slide, isso é uma manifestação nazista na época do Hitler, em que o povo está saudando ele. Mas se vocês notarem, tem um de braço cruzado. Tem um cara ali que não assumiu. Esse cara é o cara que pensa. Evidentemente, ele vai pagar o preço. Né? E pode ser que, eu não sei, deve ter morrido logo em seguida após essa foto. Né? Mas nós temos que pagar o preço. Se você quer ser fiel aos seus princípios, nós temos que pagar o preço. Né? Ah, você quer continuar tomando chopp num quiosque na Praia da Macumba e quer... Não, então você vai ser igual a todo mundo. A irreflexão é que leva à loucura. Ela participou do julgamento do Eichmann, um carrasco nazista, que foi sequestrado na Argentina e levado para Jerusalém e foi condenado à morte e enforcado. E ela participou desse julgamento e ela disse que durante os interrogatórios perguntaram ao Eichmann, por que você botou um judeu no forno? Por que você botava crianças, mulheres, idosos? Você não é casado, não tem mulher, não tem filhos? Tenho. Por que você fez isso?
Porque eu recebi ordem. Não, mas isso não te incomodava? Você, quando chegava em casa, via teus filhos, você brincava com eles, isso não deixava você desconfortável? Não. Eu recebi uma ordem, eu cumpria. Isso é o não pensar, é a irreflexão. Isso leva o homem se animaliza, né? O homem dá forma com o Epimeteu, né? Ele não busca melhorar, ele não busca aperfeiçoar. Então, a causa da corrupção cultural, e evidentemente a corrupção que nós estamos vivendo hoje no nosso país, é a corrupção moral dos modelos, né? Não temos modelos. A gente busca modelo e não encontra modelo. As Forças Armadas são instituições formadoras de líderes virtuosos. Isso eu garanto. E todos que estão aqui sabem muito bem disso. Podemos até não tirar 10. Pode até acontecer pontos fora da curva. Como ser humano não é perfeito, tem sempre alguém fazendo besteira. Entre os 12 apóstolos, um vendeu Jesus e o outro negou ele. Imagina, numa marinha de 20, 30 mil pessoas, vai ter alguém negando e mentindo, né? Quem são os responsáveis pela formação dos nossos líderes éticos, então? Todos. Todos. Eu falo na escola naval, não é só porque há uma tendência a acusar a disciplina de liderança quando há alguma coisa errada, né? Um tenente cometeu uma falha na fragata tal. Então, aonde nós erramos? Eu digo, não erramos, porque a turma era de 208 e foi um que cometeu. Agora, a liderança, a formação de princípios éticos não cabe somente ao professor de liderança e ética. Cabe a todo mundo que se envolve com o aspirante. O Ronda, o sargento auxiliar, todo mundo, a professora de português, a professora de inglês, todo mundo tem responsabilidade na formação ética do aspirante. Porque não tem sentido eu, na minha aula, cobrar e a professora de inglês fazer uma perna cruzada de saia curta no meio da sala e ninguém prestar atenção, como aconteceu há alguns anos atrás, né? Não que isso não fosse interessante, mas em outro contexto, né? A grandeza de uma profissão é talvez, antes de tudo, unir os homens. Não há senão um verdadeiro luxo, e esse é o das relações humanas. Quem falou isso é Antônio de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, né? Mas aí eu vou ousar mexer na frase dele. Unir para o bem, né? Rousseau, novamente, de todos os animais, o homem é aquele a quem mais custa viver em rebanho. E eu falei isso, que o relacionamento humano é complexo, né? A gente vê isso na nossa casa, né? Eu tenho tempo ainda, não tem? A minha esposa, por exemplo, vamos contar um caso, vou abrir o coração, né? Ela reclamou no ano passado, mas você não me dá mais flores, né? Antigamente era flor demais, agora não tem mais flor. Aí eu falei, tá bom. Primeiro evento, em seguida, comprei um buquê de flores, daquele bem bodoso. Logo em seguida teve outro evento, eu comprei. Ela chegou para mim e falou assim, você arrumou alguma amante? Aí eu falei, não. Mas por quê? Não, você não fazia isso, agora está fazendo. Então é complexo, o ser humano é complexo, né? Aqui o slide nos denunciou, né, Zé Carlos? Nós fizemos a correção ontem, mas agora não saiu, né? Está dizendo o seguinte, eu vou tentar me lembrar. Se os homens... Você pode corrigir? A gente tem tempo para acompanhar uma correção rápida? Tá bom. Edmundo Burke, eu recomendo que todos nós, que somos pessoas sérias, leiamos Edmundo Burke, tá? Edmundo Burke viveu no final... O período fértil dele foi no final do século XVIII, né? A Revolução Francesa, né? Tanto que o principal livro dele, se não me engano, é Discurso ou Debate sobre a Revolução na França. Se os homens maus se juntam, e nós estamos vendo eles se juntar aí fora, os bons precisam se associar. Do contrário, cairão um a um, sacrificados impiedosamente em uma luta desprezível. Então nós temos que nos juntar. Isso é uma realidade para a gente. Os integrantes das instituições militares são os únicos seres humanos de quem a lei exige o sacrifício da própria vida. Nós juramos a bandeira, né? Quem é militar sabe disso. Você jurou a bandeira. Você jurou morrer pelo Brasil, pela Marinha.
Você pode até naquela hora não ter prestado atenção, nem se ligado nesse juramento, mas você jurou. O funcionário do Presunic não jura morrer pelo Presunic, né? O funcionário da Casa Bahia não jura morrer pela Casa Bahia, mas nós juramos morrer pela Marinha. Então, se a gente jura entregar para a nossa instituição o que há de mais caro, nós temos que dar o melhor para essa instituição, né? Essa frase, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, foi içada, né, por Barroso no mastro da fragata Amazonas, na Batalha de Riachuelo. Eu achava que essa frase devia ser içada em toda instituição brasileira, em toda praça e no Congresso Nacional, tá? Para eles se tocarem que se eles fizessem isso, o Brasil não estaria na situação que nós estamos. Nós somos reconhecidamente competentes e eticamente confiáveis. Eu estou dizendo isso porque, não por ufanismo, por devaneio, porque eu vivo isso, e todos nós aqui vivemos, e a gente se compara. E as pessoas também dizem para a gente isso, não só os puxa-saco, que eles dizem mesmo, mas as pessoas que não têm nada a ver com a gente, né? O povo brasileiro gosta da gente. Quem acha que não, pegue um BRT, pegue um trem da Central do Brasil e fala mal de um militar. Eu, por uma série de circunstâncias, eu peguei BRT durante 2 últimos anos da minha vida. É terrível, né? E eu, uma vez, tinha uma discussão lá entre... O BRT é uma selva, né? Ainda mais nesse horário de agora, né? E gerou uma discussão dentro do BRT, política, e eu estava quieto. Aí eu falei, eu vou falar uma coisa aqui, ninguém vai me saber. Eu falei que assim, os militares estão certos, eu falei, e todo mundo, ou seja, ali é um povão, ali não tem ativista, ali não tem ninguém da mídia, ali somos nós. O povão gosta da gente, a sociedade brasileira gosta da gente. Quem não gosta da gente é quem está na mídia, quem é ativista, esse não gosta. Nós também somos muito respeitados pelos militares das outras nações. Quem teve a oportunidade de operar com militares de outras nações sabe disso. Aí aqui eu vou fazer uma propaganda minha, né? Aqui à direita, bonito ainda, né? Sem barriga, sou eu, no final da década de 80, né? Eu estava ali na UNAVEM, em Angola, com 21 nações, militares de 21 nações. Não por ser o cara, mas eu dava cadência lá. Ponto. O segundo, o argentino também era sério. O argentino também fazia um trabalho muito sério. Inclusive aquele argentino que está ali apoiado no Paralama, ele esteve nas Malvinas. Inclusive foi preso pelos ingleses, né? Ali pode ter norueguês, sueco, americano, inglês. Nós damos cadência, cara. Nós damos cadência, tá? Eles têm tecnologia só, acabou. Me perdoe, Deus não me, na hora do meu julgamento, não me puna por essa frase. Sabe qual é a semelhança que há entre Deus e os militares? Somente somos lembrados em tempos difíceis. Não é isso? Nós estamos sendo lembrados agora, né? Cadê eles, né? Tem 1 mês e não consertaram ainda. Uma lambança de décadas quer que conserte em semanas, né? Eu botei Gurupá ali embaixo. Por que eu botei Gurupá? Gurupá é um livro escrito por um marujo na Segunda Guerra Mundial. O almirante Puntel, enquanto diretor da Escola Naval, me chamou um dia e falou, Ribeiro, eu descobri um livro escrito por um marujo. Eu falei, caramba, não é normal. No Brasil não é normal marujo escrever livro, né? Aí ele falou, lê e vê se é bom. E a gente replica para os aspirantes. Eu li, brilhante o livro. O livro conta a marinha do início da Segunda Guerra, do caça-pau, aquela marinha despreparada, desequipada, né? E ele narra um fato que eu acho interessante. Ele diz o seguinte, quando começou a Segunda Guerra e começou o afundamento dos navios brasileiros aqui de frente, aqui nas costas brasileiras, os jornais começaram a divulgar e o povo começou a ficar indignado. E na hora da licença ali no 1º Distrito Naval, ali na Marechal Floriano, no Visconde Inhaúma, saía aquelas levas, combateram os submarinos, os U-Boats alemães. Ou seja, na hora do pega, eles cobram da gente. Então nós temos que ver isso. Temos que exigir que eles nos equipem, que nos dê recurso para ter tudo de bom,
Porque na hora de pegar, eles vão cobrar da gente como se tivesse dado tudo. Né? As Forças Armadas Brasileiras, como eu falei, elas são lembradas na hora do sufoco. Né? Os senhores devem saber que no Brasil, durante o Império, houve o poder moderador, que acabou na proclamação da República. Mas ele nunca parou de existir, o poder moderador. Ele sempre existia de uma maneira informal, principalmente na Quarta República, que foi do governo Dutra até 85, com o fim da Revolução Cívico-Militar de 64. Essa é a denominação correta. Né? Nós não temos o título de poder moderador, mas nós somos o poder moderador. Eu verifiquei a fonte para evitar problema. Ele diz, nunca ganhei um centavo durante o governo dos militares. Não havia como ganhar, não havia brechas para propinas. Certa vez foi propor a um major da Cobal uma vantagem e ele colocou uma 38 em cima da mesa. Eu achei que ia morrer. Eles eram assim, doutor. Assim que os militares saíram do poder, o esquema começou. Quem está falando isso não é um militar. Né? Senhor Santayana diz o seguinte, aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Então, tenha em mente o que aconteceu. Os jovens, os aspirantes, eu procuro, ao menos, disponibilizar para eles algumas informações que a mídia não veicula. Esse é o editorial do jornal O Globo, do senhor Roberto Marinho, no dia seguinte, ao 31 de março de 64. Ele diz o seguinte, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, o Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. E em seguida fala, mais uma vez o povo brasileiro foi socorrido pela providência divina. Nós. A Revolução Cívico-Militar de 64, me perdoe que eu estou entrando nesse tema, talvez não fosse oportuno, ela foi incentivada pela elite civil da época. Tá? Esses eram a elite civil. Que hoje está fazendo o canto da sereia novamente. Os mesmos indivíduos que hoje nos aplaudem, colocando sobre nossos ombros a responsabilidade de poder velar a catástrofe social criada por suas próprias incompetências, são aqueles que no futuro provavelmente irão nos acusar em suas amnésias interessadas e ideologizadas. Entendi. Novamente, o Edmund Burke fala essa frase lapidar. Há um limite em que a tolerância deixa de ser virtude. Ou seja, a tolerância é virtude, mas chega um ponto que se torna omissão. Locke diz ainda, onde não há lei, não há liberdade. Não há democracia, tem demagogia. Edmund Burke, de novo, que é a liberdade sem sabedoria e sem virtude, o maior dos males possíveis, porque a estultícia é vício e loucura, sem tutela e sem freio. E isso é anarquia. E nós estamos vendo isso por aí. Abraham Lincoln disse isso. Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Não está falando nós, os militares, não, ele está falando nós, os cidadãos. Não sejamos inocentes. Aqueles que nos apontam seus dedos sujos, acusatórios, não passam de uma minoria engajada e comprometida com outros interesses. Essa trupe de ativistas se vale de estratégias granicistas para buscar mentir e enganar. A sociedade bem sabe que não nos aliamos com quem não compartilha os nossos valores. Não fazemos conchavo, acordo. Temos que manter a nossa ética e os nossos valores. Não sejamos inocentes. Perdoe, Gramsci falava isso. Não tomem quartéis, não tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. O famoso Paulo Freire, de Pedagogia do Oprimido, diz: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a matar. O que ele disse ali é matar. E você destrói a família, destrói a escola, destrói a igreja, destrói os sindicatos, os partidos políticos, destrói o Estado, destrói a economia.
Aí você toma o Estado e acaba com a oposição. Acabando com a oposição, você conquista toda a sociedade. A gente vê isso. A escola do nosso filho, fizeram um debate na escola do meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos, um temporão, que está no ensino médio. Ele falou: papai, essa semana vai ter debate sobre intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu falei: bom, quem são os palestrantes? São o professor de geografia, o professor de história e o professor de relações internacionais. Eu falei: mas não tem nenhum militar no debate? Não. Ele falou que não precisa. Então, aí eu perguntei: meu filho, como é que foi? Ele falou: meteram o pau no senhor. Gramsci também falou: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. Saturado pelo cristianismo. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Não é bater de frente, ele bate por baixo. Né? Então Gramsci fala também isso: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura. Vamos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra ele mesmo. Destruindo a música. Vocês estão destruindo a música, né? Eu não consigo, eu fico no dial ali procurando, Jojo Todinho, né? Fica difícil, tá difícil. Tá? Esse é o Brasil que está agora, né? E nos chamaram agora para apagar esse incêndio, né? E disseram: olha, você não pode molhar a sala que tem um jarro na sala. A biblioteca fica naquele quarto, você também não pode molhar os livros. Então como é que nós vamos combater incêndio? O tubo saiu da pasta. Agora querem que a gente ponha um creme dental de novo dentro do tubo. Vai danificar o tubo. Não há como danificar. Mesmo que a gente não queira, vai danificar o tubo de alguma forma. Novamente, o nosso Edmundo Burke: ninguém cometeu o maior erro do que aquele que nada fez só porque podia fazer muito pouco. Então, fiquemos alerta, né? É uma responsabilidade nossa. E que nós tenhamos orgulho de ser militar. Karl Popper diz: não importa quantos cine branco você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cine negro não existe. Não importa quantos corruptos você veja aqui na sociedade brasileira, isso nunca lhe dará certeza que não existem pessoas honestas. E eu garanto, nós somos honestos. Pode ter outros, mas nós somos. E que nós tenhamos orgulho de ser militar. Muito obrigado.